Acabo de chegar do primeiro dia de estágio, ainda tô com amido pelo corpo, porque hoje a aula do Eduardo trabalhar a partir do amido, a partir das potencialidades que esse amido maisena, dava para as crianças, delas explorarem isso pelo corpo, a sensação de como era tocar esse amido, como era passar ele pelo corpo e as potencialidades que isso oferecia. Então elas exploraram tanto o amido seco, como misturar ele com água e viram a textura disso, qual era a sensação disso no corpo. O Eduardo fez isso com duas turmas, com os mais pequenos e com os mais grandes. Com os mais pequenos, o Eduardo teve que interagir mais, provocar mais elas, porque elas estavam com receio e tinha muitos que estavam até com medo. Tanto que quando a gente chegava perto deles com o amido, eles começavam a chorar de medo disso. Mas tinha outros que já estavam mais integrados e que participavam. Mas aí o Eduardo foi mostrando, foi insistindo e depois de um tempo eles começaram a participar também. Esses que estavam mais resistentes, que até estavam chorando. O Eduardo me contou que foi trabalhar com o amido, porque muitas das crianças, as menores, estavam com muito nojo das coisas, sentindo muito nojo. Por isso que ele propôs essa ideia de trabalhar com vários tipos de texturas, vários tipos de sensações. Já com os mais grandes, não teve problema nenhum, tanto que o Eduardo nem propôs tanto, porque logo que eles viram, eles já foram se integrando, mexendo, propondo, não teve nenhuma dificuldade. E é engraçado que com a segunda turma, que eram os maiores, o Eduardo foi falar com eles e depois que eu cheguei para conversar com eles também, eu fiquei organizando o espaço, depois eu fui na sala também. Aí a hora que eu cheguei, o Eduardo estava conversando com eles, aí o Eduardo falou que eu era o rei. São tantas as brincadeiras de faz de conta das crianças e tão ricos seus universos em possibilidades, tudo muito simples. É só começar com tá bom que eu era rei, princesa, modelo, professora, super-herói, fada, bruxa, piloto de Fórmula 1, samurai, palhaço. Quem nunca entrou num jogo de papéis, introduzindo-se na brincadeira com esse enunciado ou algo parecido? O verbo conjugado no passado para uma brincadeira no presente remete a um tempo não cronológico, a um campo de fantasia mesclado com realidade, um tempo da possibilidade vindoura de tudo que a imaginação permitir. E que eu ia levar eles para conhecer um novo tipo de material. Então, desde esse momento, eles passaram a me chamar de rei e me interagir comigo como se eu fosse o rei, as crianças. Tanto que teve uma hora que eu ainda não estava mexendo tanto com o amido, que as crianças começaram, vamos jogar amido no rei também. E começaram a jogar amido em mim. Porque aí elas falavam que era o seguinte, que eu que tinha trazido aquilo e a culpa era minha delas tá mexendo com aquilo, estão se sujando com aquilo, era minha. Então a culpa era minha. Então elas começaram a jogar amido em mim. E me sujaram todo de amido. E essa aula do Eduardo é uma aula que transgride com o espaço, com a relação do professor com o aluno, porque os meninos tanto jogavam amidos em si próprios, como se relacionavam com o Eduardo e jogavam amido nele, esfregavam amido no corpo do Eduardo. Tinha uma outra professora que também estava com a mesma proposta do Eduardo, nessa mesma interação, e eles jogavam amido na cabeça da professora. E é engraçado que nem todas, foi só o Eduardo e essa outra professora, as outras não quiseram não. Tanto que quando eles jogaram amido em mim, tinha uma professora perto, eu falei, joga na professora também, e eles falaram que não ia jogar na professora. É engraçado que tem com as professoras ter uma relação de respeito, de não poder, não ter esse toque, essa liberdade que com o Eduardo tem, e com essa outra professora específica, de certa forma também tinha. Ela permite que os alunos se interajam uma relação mais próxima com ela, de uma brincadeira. E essa aula é muito, de certa forma, transgressora, que
se propõe a sujar o aluno, você sai daquele lugar comum do cotidiano, de uma aula normal onde todo mundo tem que ficar limpo, e você mergulha num outro espaço, um espaço de descoberta, de explorar uma matéria do cotidiano, um amido, que é algo do cotidiano que pode provocar e surgir algo novo, algo diferente, algo potente mesmo. Nessa relação com o amido, ver como o corpo fica a partir de ter amido no corpo, qual é a reação, na roupa também, o que isso provoca. E como hoje foi o primeiro dia de estágio, eu ainda fui um pouco receoso, com um pouco de... Sim, não me integrei tanto. Com os menores eu comecei a me integrar mais, brincar. Com os maiores eu fiquei um pouco assim, não fui tanto que foi eles que me trouxeram para a brincadeira ao jogarem amido em mim. Antes disso eu não tinha interagido com eles. Um dos desafios também desse dia de estágio foi que eu não sabia, nunca tinha pensado como era a aula de uma menina cadeirante. E nessa turma tem uma menina cadeirante, que eu não tinha, no semestre passado não tinha. E nesse semestre tem. E logo que eu cheguei na sala e a gente foi para o espaço da atividade, a professora falou: essa é a Isabela, ela é cadeirante. Não sei se foi esse termo que a professora usou. E ela participa das atividades igual todos os alunos. E falou para me pegar ela e levar. Nessa hora eu fiquei com receio. Como que eu vou pegar? Como que é? Que eu ia pegar ela e carregar ela. Mas a professora falou: não, pode pegar, leve ela. E é engraçado que a hora que eu peguei ela e fui levando ela estava na maior felicidade. Como se ela não tivesse nada de diferente das outras crianças, e na atividade também, ela estava se divertindo da mesma forma que as outras crianças. Aquela barreira física que ela tem não estava atrapalhando ela em nada. Era como se tudo fosse normal, aquilo era normal, e não impedia ela de ser feliz, de dar risada, de participar da brincadeira com as outras crianças. E as outras crianças também, no tratamento com ela, tem isso também. As crianças integram ela na atividade. Então esse primeiro dia já foi bastante provocador já, para me tirar do meu lugar comum, do meu lugar de só observador, e me trouxe já para participar ativamente das aulas do Eduardo. Na hora que as crianças me jogaram o amido, eu até assim, a princípio fiquei com um pouco de receio, não queria que elas me jogassem, mas depois, pensando agora, realmente foi bom elas terem me jogado esse amido. Foi como se fosse uma deixa para mim entrar no jogo, na brincadeira deles, e me permitir viver essas experiências que o Eduardo propõe. Então a aula hoje, o dia de estágio hoje, foi extremamente potente nesse sentido, de romper com as barreiras desse padrão de limpeza, que todo mundo tem que estar limpo, todo mundo tem que estar limpo para sair na rua, todo mundo tem que estar limpo para ir para o trabalho, para ir para a aula, e romper com isso, propor que uma aula pode ser diferente, pode usar outras formas, não é pecado você sujar sua roupa, e que isso é potente, é algo que vai trazer outras possibilidades de jogo. Isso foi muito importante eu observar isso hoje na aula do Eduardo, e quebrar um pouco esse paradigma de não querer integrar tanto na atividade, porque eu não quero me sujar, porque não sei o que tem. Não, isso é bom, que quebra com os paradigmas, com o que está incrustado com o cotidiano, eu saio do lugar comum e passo a ter que ser desafiado. As crianças me desafiaram quando elas me jogaram esse amido. Bom, hoje o estágio foi com 3 turmas. O Eduardo trabalhou com uma turma dos menores da escola, que é a turma do trator. Depois ele trabalhou com 2 turmas maiores, que eu não lembro o nome das turmas, mas eram os maiores da escola. E hoje o interessante foi que hoje, pela primeira vez, eu tive outra pessoa junto comigo no estágio, que foi a Isabela. E ter outra pessoa te dá mais possibilidade
de brincadeiras, de jogo, te dá mais segurança, você pode trocar mais, conversar sobre o que está acontecendo naquela hora ali. Você tem uma pessoa que você já conhece há algum tempo e que te permite, te dá mais segurança para você conversar, trocar, falar, olha o que está acontecendo, comentar o que está acontecendo ali, como que acontecem as coisas, e também possibilidades de brincadeira, de jogo. Não que indo sozinho atrapalhe, não, eu também não tenho problema de fazer o estágio sozinho, só eu e o Eduardo. Porque também é muito bom, eu não tenho esse problema. Claro que no começo eu fico um pouco tímido, um pouco com vergonha, mas aos poucos eu vou me integrando e tendo confiança. Mas tendo a Isabela foi uma situação diferente, foi bom, não foi ruim ter ela junto, ter ela como parceira, foi muito bom, foi muito prazeroso. E o Eduardo, com a primeira turma, que foi os bebês, ele trabalhou com tecidos, e esse tecido, com vários tecidos, a gente colocou tecidos na gente, marrou tecidos na gente, e ele tinha um tecido grandão que representava a água, o mar, e as crianças interagiam com esse tecido. Passando debaixo do mar, entrando no mar, tudo a partir desse tecido. Esse tecido era a água, a gente balançava, elas passavam, entrava no mar, aí tinha o tubarão, tinha relação com o tubarão. Tudo nesse sentido, a relação com o pano, transformar o pano, a ressignificação do objeto, ou seja, aquele tecido grandão era o mar, eram as águas do mar, e tinha momentos que as águas eram calmas, tinha momentos que as águas eram agitadas. Depois da segunda vez, o Eduardo trabalhou com a turma, eu enganei, então, foi 2 turmas de bebês que o Eduardo trabalhou. Não, foi essa do tecidos não foram foi uma turma maior um pouco, sem seus bebês. E a segunda turma que era bebês mesmo, que ele trabalhou com bolinhas. Ou seja, trabalhar a sensação dessas bolinhas no corpo. Era 2 tipos de bolinha. Um era uma bolinha que ele chamava de cravo, que tinha umas pontinhas. E outra era uma bolinha lisa. Uma era enrugada, outra era lisa. E com a enrugada a gente fazia massagem no corpo dos bebês, trabalhando a sensação mesmo. Depois o Eduardo começou a lançar as bolinhas e os bebês tinham que ir atrás. Essa foi a atividade com os bebês. Aí com a turma maior, a maior da escola, foi com papel picado. O Eduardo está trabalhando, que eles tinham feito uma árvore de barro, e como eles iam decorar essa árvore. Então foi com papel picado que a gente trabalhou. E o que foi impressionante notar hoje foi como as crianças confiam no Eduardo. Tem uma relação de confiança, de entrega, e nessa confiança há uma entrega. O Eduardo consegue atingir elas mais fundo do que as professoras conseguem. Quando elas veem o Eduardo, elas já vêm sorrindo, já entram na brincadeira do Eduardo, porque tem uma relação de confiança, de proximidade. O Eduardo consegue se colocar de igual para igual, não tem essa barreira de autoridade. Claro que tem um momento que ele toma posição, toma pulso, controla a situação, mas é uma relação de igual para igual. Outra coisa também que eu achei impressionante, que eu reparei que no outro estágio não acontecia, é das professoras. Agora as professoras estão entrando mais no jogo, na brincadeira do Eduardo, estão participando mais, estão sendo mais expressivas, propondo brincadeiras e não tendo medo, não tendo vergonha de participar, de se expor. O que no semestre passado não acontecia tanto. Agora, tanto o Eduardo já integrava elas no jogo, mas está tendo uma integração maior das professoras no jogo, dessa vez. Nem o educando, nem o educador são seres dados prontos. Todos estamos a caminho, em construção. Todos os dias, o educador está se constituindo como educador, assim como o educando está se constituindo como educando. E outra coisa é como as crianças ressignificam os objetos. Com coisas simples, elas constroem algo assim que te surpreende, que nem com pano, um tecido. Virou tanta coisa, virou mar, ficou agitado, teve tubarão nesse mar, teve tanta coisa. Então você oferece... Então, como que as crianças ressignificam, transformam esse objeto, e com objetos simples do cotidiano, elas vão para vários lugares. Elas transcendem esse espaço normal do cotidiano com esses objetos, que nem o tecido virou um mar, virou tantas coisas. Então as crianças têm esse grande poder de imaginação, de transformar os objetos. Criança tem mesmo uma mania saudável de inventar, tirar leite de pedra ou boneca de leite.
As crianças sempre encontram relações inusitadas, estabelecem conexões que os adultos desaprenderam. E isso é muito potente nas aulas de teatro. Nas aulas do Eduardo, por exemplo, isso dá muitas possibilidades para ser explorada. E como foi trabalhar com três turmas em um tempo que não foi muito grande, mas que aconteceu, que o jogo aconteceu, que a atividade aconteceu, foi prazerosa para as crianças, foi prazerosa para a gente, e aconteceu naquele tempo ali. Então, não precisou ser uma aula extensa, de várias horas, não, foi um tempo curto, e deu para trabalhar a atividade com a turma. O que o Eduardo propôs aconteceu, teve seus desdobramentos, suas transformações a partir do que surgiu na hora, do que as crianças ofertaram, e a atividade aconteceu. Então, e cada turma foi de uma forma diferente, com uma proposta diferente, e isso foi dando desdobramentos. Então é ver como as crianças, elas te oferecem muita coisa. Se você dá 1% para elas te voltam 1000%, 100%. Então, com coisas simples do cotidiano, você constrói uma aula, você constrói um novo ambiente, um novo espaço que as crianças vão explorar com uma curiosidade extrema. Que as crianças elas ofertam muito para você, se você prestar atenção nelas, no que elas estão pedindo, no que elas estão fazendo, e você integrar isso na sua atividade, você consegue fazer uma aula muito produtiva. E a questão do espaço também. Ali cada aula foi num espaço diferente, e isso, de certa forma, interfere, não é numa sala tradicional. As aulas acontecem no pátio. E também a presença da Isabela, que traz outra característica, porque eu estava acostumado a fazer o estágio sozinho, agora em dupla, que te dá mais confiança, mais possibilidades. Uma das coisas que eu venho observando no estágio é a questão da autonomia da criança, porque quando o professor propõe uma brincadeira, uma atividade, as crianças às vezes aceitam, como não aceitam participar daquela atividade e vão fazer outra coisa com outras crianças, e ali começa a formar um grupo. A vivência lúdica, sem dúvida, é a alma da criatividade. Dona de uma imaginação infinita, a criança carrega consigo um grande tesouro, o segredo de como inventar tantas brincadeiras, passando dias surpreendentes em naves espaciais, dirigindo carros fantásticos, viajando pelo mundo da imaginação. Uma visão transformadora do mundo, que acredita nas possibilidades. O faz de conta é um pouco isso, desejar algo e apostar que é possível encontrar uma solução criativa para conquistá-lo. Aqui, ó. Ah, pizza! Passa na tia Maura. Ai, que delícia! Passa na tia Maura, pode passar. Aí. Vamos pisar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos, ó. Nossa, Maura. Maura, minha filha! Já foi. Heitor, vem, Heitor. Até aqui na cabeça. Não, isso aqui sai fácil depois. Sabe? Você é amido. É amigo de mim. É cálculo. É tal, pronto. Que não quer participar da atividade do professor. E eles geram uma atividade entre eles, ou mesmo individualmente, e tá ali naquele tempo brincando, sem necessariamente tá em relação com a atividade do professor. Mas claro que estando ali naquele ambiente, um influencia o outro mutuamente. Mas essa questão da autonomia da criança vem me chamar a atenção, porque, por exemplo, o Eduardo propôs uma brincadeira com uma bola gigante. Aí ele jogava a bola e as crianças tinham que ir pegar a bola, tentar pegar a bola. Ao mesmo tempo que a gente estava fazendo isso, tinha outras crianças fazendo outras coisas naquele mesmo espaço, outra brincadeira que não tinha ligação com aquela ali, mas elas estavam vivendo aquele momento, estavam desempenhando alguma coisa, mas não necessariamente estavam ligadas à proposição do professor. E nesse ponto também o professor pode observar que como trazer
essas propostas que as crianças, as brincadeiras das crianças para o grupo todo, ou também pensar se é necessário que todas as crianças da sala participem da mesma brincadeira que o professor, a brincadeira, a atividade que o professor está propondo ou não, ou se pode ter um grupo participando das atividades do professor e ter outro grupo em outra atividade, que as crianças mesmas propõem essa atividade. Então isso eu fico pensando, que as crianças não precisam de um adulto para propor brincadeira, elas mesmas sozinhas ou em grupo se propõem brincadeiras, propõem atividades. Então essa questão da autonomia me chamou a atenção numa das aulas, particularmente essa questão da autonomia, eu comecei a pensar nela. Outra questão que eu vejo é a seguinte: tem umas crianças que se aproximam mais do professor, tem uma necessidade, ou mesmo minha mesmo, ou do estagiário, de entrar em contato, de sentar no colo, de tocar, de pegar no cabelo, de conversar, de perguntar as coisas, de ficar próximo. Já outras não, outras ficam distantes, muitas vezes nem conversa com a gente ou com o Eduardo, ou nem chega perto, tem até receio, medo, vergonha, mas participam das atividades. Então eu fico pensando nisso, nessa questão, como cada criança, as diferenças de cada criança, e nessa questão dessas que precisam estar perto, estar sentado no colo, ter essa necessidade do afeto, do carinho. Outra questão também que eu vejo é a questão do Eduardo, que eu vejo nele um professor que está, assim, dessa questão que a Marina Marcondes fala do professor personagem, professor performer, de estar num jogo com as crianças, numa brincadeira com as crianças. Que ele nunca assim está num estado neutro. Não, ele sempre está assim, propondo algo para as crianças, em relação com as crianças, propondo uma brincadeira, alguma coisa nesse sentido. E aí, os adultos geralmente, em relação às crianças, principalmente as crianças menores, também fazem isso, brincam também em relação aos cachorros, mas o Eduardo consegue potencializar isso, dar um enfoque maior. As professoras geralmente lá na escola, não vejo elas brincando com as crianças, não vejo as professoras na escola como o Eduardo faz, se expor, brincar com as crianças, sem medo, sem vergonha, sem pudor. As professoras geralmente eu não vejo fazer isso lá na escola, o único mais que eu vejo é o Eduardo. Mas os adultos geralmente têm essa quebra da personalidade, do estado padrão de seriedade com as crianças ou com os animais também. E outra coisa também foi a que eu reparei, né, na última aula, que o Eduardo propôs uma brincadeira que as crianças tinham que pintar um pano com o dedo, que ele está contando uma história de um menino que tinha um dedo verde, e aí cada criança de uma vez tinha que pintar o tecido de verde com o dedo. Só que as crianças não estavam respeitando, e ele queria que fosse uma de cada vez. Então essa regra, ele fez as crianças cumprir essa regra, e as que desobedeciam essa regra que ele colocou para a atividade acontecer, ele enfatizava que era uma de cada vez e que cada um tinha que esperar a sua vez. Então, nesse semestre, eu estou percebendo que o Eduardo e as professoras também estão procurando fazer valer a sua autoridade, a sua palavra. Então, educador é aquele que acolhe, nutre, sustenta e confronta o educando, tendo em vista oferecer-lhe condições para que construa e, se necessário, restaure o seu caminho na vida, com criatividade e independência. E as regras que eles estabelecem para o jogo acontecer. E fazer as crianças tomar noção disso, dessas regras, que essas regras têm que ser respeitadas. E para elas ter essa noção de respeito, de esperar a sua vez, e que cada um vai ter o direito de participar, mas respeitar as regras para a brincadeira acontecer. O Eduardo, nas atividades deles, tá dando atividades bem simples. Ele tá pegando 3 turmas, quando eu tô indo lá acompanhando ele, 3 turmas, e ele tá dando atividades bem simples. Na semana passada ele deu atividade com uma bola gigante, que as crianças tinham que relacionar com essa bola, a gente jogava, elas tinham que tentar pegar. Como era o contato dessas crianças com essa bola gigante, aquela bola de pilates. E depois ele deu a dança das cadeiras com 2 turmas.
Só que essa dança das cadeiras não era que iam saindo pessoas, mas as que estavam de fora tinham que sentar todas no colo. E no dia de hoje, ele deu atividade, contou a história do menino verde, as crianças brincaram com barro, com lama, fizeram uma lama com a terra. Ele trabalha muito, o Eduardo trabalha muito com história, e a partir da história ele chega na atividade. Ele sempre tem um gancho para conduzir a atividade, não dá atividade, sim, essa aqui é a atividade, não. Mas ele tem todo um percurso para chegar na atividade, todo um contexto para chegar na atividade, para dar aquela atividade, que dá uma maior credibilidade, uma maior referência para as crianças também, para fazer essa atividade, né? Que ela já tem um contexto, o menino verde, o menino que tinha o dedo verde, e essas atividades vão tendo desdobramentos. As brincadeiras de faz de conta, também conhecidas como jogo simbólico ou jogo de papéis, caracterizam-se pelo desenvolvimento da capacidade de representar, de simbolizar. O uso do símbolo, representação de uma coisa por meio de outra, é uma característica do pensamento imaginativo. Uma caneta, a princípio, é um objeto que serve para escrever, mas nas mãos de uma criança pode virar termômetro, colher de pau, pente, lixa de unha, etc. Tudo isso só é possível porque a criança conquistou em seu percurso de vida a capacidade de utilizar símbolos. A caneta vira na brincadeira símbolo do termômetro, do pente, da lixa. E isso foi um pouco das minhas percepções sobre o estágio, a partir das vivências que eu tive lá no estágio. E o que eu observo é que teve muito diálogo com o que a gente vinha discutindo em sala, no caso do meu grupo, sobre as relações do professor com a criança, da criança com a criança. Dialogava muito, o texto dialogou muito com as minhas observações também. A questão do espaço, das potências de usar o espaço na questão de construir uma aula, como é o poder de ressignificação da criança, como ela usa isso no jogo, a presença do jogo, da relação da criança com o professor, da criança com a criança através do jogo, como a criança entra nesse mundo que de certa forma é um mundo que está à parte do mundo real, mas faz parte do mundo real também, e como que tudo isso ajuda o professor a trabalhar na sala de aula, ou seja, usar as potências que a criança traz, esse grande poder de imaginação, de criatividade da criança, usar isso no jogo, nas atividades propostas. Então eu percebo um grande diálogo entre a minha vivência no estágio e o que eu vivi nas discussões em sala de aula, nas discussões na aula de estágio. Realmente tinha muita conexão. Foi um processo de diálogo entre a aula de estágio e a vivência no estágio. Tudo estava conectado. As discussões em sala se refletiam no momento do estágio, o momento do estágio se refletia na aula. Então foi um processo muito gostoso, muito agradável de fazer parte. Essa vivência contribuiu muito para a minha formação. Gente, agora nós estamos ficando todos brancos. Levanta, levanta. Vamos pisar, ó. Olha o olho da Isabelle, tá caindo do olho. Isabelle. Você quer que eu pegue a cadeira dela? Vamos lá. Não, Isabelle, fica aqui. Vamos lá. E se a gente jogar pra cima?